Sétimo ano, estou eu aqui com mais uma aula para vocês, aula de número 41, tá bom? Polígono, estamos na terceira aula referente a polígonos, que agora eu vou falar para vocês referente à solução de alguns exercícios. No quadro nós temos dois, nós temos a segunda do teste e nós temos a sétima do encargo, na página 441, 439. Porém, eu vou fazer com vocês nessa aula, nessa página também, terminando na página 440, a questão 3 também do teste, tá bom? Eu vou resolver ela também, porque os desenhos são um pouco mais complicados, e aí eu faço com vocês na tela do computador, para você visualizar a imagem melhor. Então acompanhe comigo então a leitura da página da questão 2. Questão 2 é o seguinte, antes de eu começar a questão 2, se você observar a questão 1, ela é uma questão bem tranquila. A primeira questão aí, são mostrados triângulo, quadriláteros e pentágonos e um hexágono aí nas figuras embaixo, e seus respectivos ângulos internos. E aí ele quer saber, entre esses polígonos, o único cuja medida do ângulo externo é igual à medida do ângulo interno. É só você raciocinar o seguinte: esse cara aqui, ó, que está representando 30 graus, ele é um ângulo externo. Então, o ângulo externo é o que é formado com a continuidade de um lado, né, continua o lado, com o outro lado que tem o vértice em comum. Então, nesse caso aí, o único que vai ter a solução em que o ângulo interno vai ser igual ao ângulo externo será o quadrado. Ambos serão 90 graus, tá? Então, você pode observar aí que tem a letra B, no caso é o quadrilátero aí, beleza? Então, vamos para a segunda questão, tá? Você já acompanhou a primeira, tranquilo aí. A segunda questão, eu fiz só a representação de uma parte, só do que nos interessa nessa figura, tá bom? Então, observe o seguinte, nesse calçamento, aqui é um calçamento de uma rua, né? Tá o desenho para vocês aí, os losangos estão destacados em laranja, né? Eu peguei só uma parte dele. Diz o seguinte, losango de mesmo tamanho e formato, diferindo apenas pela cor, beleza? Os ângulos internos desses losangos são losangos médios. Então, observe que se esses losangos são idênticos, tá? Se os losangos são idênticos, observe que dá para formar uma figura, exatamente um hexágono regular, porque se eles são idênticos, a distância desse ponto para essa é a mesma, e com isso está tocando aqui no ponto médio, esse aqui seria o ponto médio do hexágono. E um hexágonozinho menor é formado aí, se você observar a figura do seu livro, é formado aqui também acompanhando dois lados desses hexágonos. Se esses lados são iguais, esse hexágono também é um hexágono regular. A pergunta quer saber quais são, é isso? Vamos verificar qual é os ângulos internos desses losangos. Ele quer saber o ângulo interno de cada um desses losangos. Então nós vamos raciocinar bem tranquilamente aqui, para a gente acompanhar o raciocínio. Beleza? Então acompanha o seguinte. No hexágono, você viu lá, se você puder, você pode até consultar aí a tabela medida dos ângulos, que um hexágono, quando tem 6 lados, regular, o seu ângulo interno, o ângulo interno de um hexágono, é 120 graus. Tá? O ângulo interno do hexágono é 120. Portanto, esse ângulo aqui também, ó, vou colocar de verde, para poder diferenciar do destaque do losango. Então, esse ângulo de verde, ele vai medir também 120. Ele é o ângulo interno desse hexágonozinho menor. Tranquilo? Na sequência da observação, você observa aqui, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, se você formar, aqui dá uma circunferência completa, um círculo de 360 graus. Se isso aqui é 360 graus e esses dois ângulos são iguais, se você observar, pessoal, na figura, esse hexágono aqui destacado, eu fiz ele para você perceber que aqui tem um hexágono que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Dá para visualizar vários hexágonos idênticos aqui, irregular. Então, se você olhar para cada linha, aqui vai formar outro hexágono, e aqui também forma outro hexágono. Então, esses ângulos internos também possuem a mesma medida. Então, cada ângulo desses losangos, ângulos obtusos, vai medir 120. Então, esse ângulozinho aqui, ó,
mede também 120 graus. Então já temos aí em que diz que os dois ângulos opostos do pentágono no losango são a mesma medida, portanto, esse ângulo igual a 120 e esse outro igual a 120. Vamos pensar no losango mais ou menos assim, ó. Vamos pensar aqui no losango. Então, esse aqui é o losango, tá bom? Esse losango aqui. Então, esses ângulos aqui já são 120 e esses dois também são 120. Então, observe o seguinte. Continuando aqui o raciocínio. Se você olhar para esse cantinho aqui, ó, vamos olhar para cá. Observe isso aqui, ó. Vou destacar para vocês aqui, pintar esses dois ângulos aqui. Se você observar esses dois ângulos, ele é formado pelo lado desse hexágono aqui, ó. Esse hexágono que vem aqui, ó. Esse hexágono que faz isso aqui, ó. Olha aí, isso aqui é um hexágono. E ele está dividindo o ângulo em dois ângulos iguais. É como se aqui fosse a bissetriz. Aqui, ó, fosse a bissetriz do ângulo interno do hexágono. Se é bissetriz, divide esses dois ângulos em duas partes iguais. Se o ângulo do hexágono é 120, quanto é que mede cada um desses? 120 dividido por 2. Olha a setinha indicando 120 dividido por 2. Portanto, cada ângulo agudo, no caso do hexágono, vai medir equivalente a 60 graus. Tá bom? Então, analise comigo aí a alternativa correta em que diz que é 60, 120, 60 e 120. Ou 120, 60, não importa a ordem. Então, nós temos aí apenas a letra A com essa característica, tá bom? Então, marque aí no material de vocês, letra A, tá? Aprecie o desenho, né? Tive um trabalho, não nada para fazer. O desenho ficou muito bom, cara. Eu gostei, eu não vou nem apagar, tirar uma foto e guardar lá no teto, lá pra gente ficar olhando. Beleza? Então acompanhe comigo agora a terceira questão aí que vai aparecer na tela para você. Prontos, meus caros, está na tela para vocês aí a questão 3 do teste como combinado. Então nós vamos resolver essa questão aí verificando a seguinte ideia. Na construção civil é muito comum a utilização de ladrilhos ou azulejos como formato de polígonos para o revestimento de pisos e paredes. Entretanto, não são todas as combinações de polígonos que se prestam para pavimentar, né? que dá para pavimentar, beleza. Uma superfície plana sem que haja falhas ou sobreposição de ladrilhos, como ilustrado na figura. Por exemplo, aí, ó, nós temos esses três heptágonos aí tentando encaixar e não dá, eles estão sobrepondo. Se você pegar, por exemplo, pentágono, também não vai conseguir sobrepor, vai ficar sobrando espaço. Então, tem casos que dá para fazer com polígono, revestimentos de pisos, tem casos que não é possível. Nesse caso aqui, desse aqui, não é possível. Desculpe aí, a tela, a imagem reconheceu que eu queria arrastar ela, mas na verdade eu não quero arrastar, eu quero fazer isso. Esse polígono aqui, ele não pode ser revestido porque ele não encaixa, os ângulos não encaixam, tá bom? Já esse aqui, ó, esse aqui ele pode ser revestido, os quadrados, hexágonos dá para revestir, o triângulos equilátero também é possível revestir. Então, beleza. Aí diz o seguinte, a tabela abaixo traz relações de alguns polígonos regulares com as respectivas medidas dos seus ângulos, ok? Nesse caso, observe aí, nós temos o triângulo, o quadrado, o pentágono, o hexágono, o octógono e eneágono. Todos regulares, com ângulos internos, respectivamente, 60, 90, 108, 120, 135 e 140. Se um arquiteto utilizar a combinação de dois tipos diferentes de ladrilhos entre os polígonos da tabela, sendo um deles o octógono, então ele já vai usar o octógono que nós temos aqui, ó. Esse octógono aqui é o em questão que nós vamos comentar, esse octógono aqui. Então, e outro tipo de escolhido deverá ter que formato? Então vamos pensar o seguinte, se eles vão sobrepor, encaixar assim os lados como está escrito aqui no heptágono, qual do outro triângulo vai encaixar a ideia então lá da combinação com o quadrado? Se ele já colocou, na verdade, se ele colocou o octógono, né, qual deles vai encaixar com o octógono? Então vamos pensar, pessoal, para ele sobrepor é necessário que a soma dos ângulos lá que vão se unir, dos ângulos,
tem que dar 360. Por exemplo, aqui o quadrado, 90 vezes 4. Triângulo, 6 vezes 60. Hexágono, 3 vezes 120. Então, se ele vai usar o octógono, vamos supor que ele use 2 octógonos. Então, 2 vezes 135, porque o ângulo é 135. 2 vezes 135, se a memória não está falhando aqui, ele vai dar equivalente a 270 graus. Se você pegar 360 menos 270, vai ficar equivalente a 90. Qual desses polígonos tem 90? Apenas o quadrado, tá bom? Então, apenas o quadrado é o que consegue sobrepor aí, se encaixar perfeito sem que haja sobreposição ou falta de espaço nessa união, tá bom? Olha aí na figura para vocês. Coloquei no GeoGebra para você verificar como de fato o quadrado encaixa perfeitamente dentro do lado aí do octógono, formando aí um ladrilho fechado. Se eu fechar um outro polígono regular aqui, no sentido para a direita, olha ali, ó, fecha perfeitamente. Se eu fechar um outro octógono aqui, também fecha perfeitamente, o ladrilho fica encaixado, aí vem um outro quadrado na lateral ali, vem outro quadrado acima e tal, então é possível encaixar um quadrado com 2 octógonos aí, formar um revestimento do polígono, beleza? Então volte lá para o quadro que a gente vai finalizar a nossa aula com a última questão do teste. Resolveu a terceira questão, então vamos para a sétima questão do Ensino em Casa. Vou pegar o meu material aqui para a gente acompanhar a leitura. Acompanhe a leitura comigo aí também, no Em Casa, página 441. Diz o seguinte: polígono A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Um polígono com 12 vértices, ou melhor, 12 lados. E é um dodecágono regular, ou seja, ele é um polígono que tem 12 lados com a mesma medida e ângulo da mesma medida, tá bom? E o polígono ABGH é um retângulo, esse aqui, ó, ABGH, esse do meio é um retângulo, tranquilo, calcula a medida do ângulo beta. Então, tranquilo aqui, tranquilo. Esse cara sendo um retângulo e esse cara sendo um dodecágono, e ele me deu um ângulozinho externo lá no fundo de 30 graus. Então, quanto é que mede esse ângulo? Esse ângulo, pessoal, considerando que aqui é um retângulo e esse polígono tem lados idênticos, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual a esse ângulo aqui. Então, aqui também mede beta. E esse ângulo aqui é o ângulo do retângulo. Vai medir equivalente a um ângulo reto, 90 graus. E aí você já percebeu que a solução não é tão difícil quanto você imaginou aí, né? Nossa, eu não vou conseguir. Consegue, você é um rapaz e uma moça muito boa. Muito bem, muito bom no assunto. Você consegue resolver tudo. Questões de geometria como essa muito simples. Então o que vai acontecer? Você vai analisar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é um ângulo de meia volta. Vou colocar na cor oficial que coloquei lá. É um ângulo de 180 graus. Se você já tem 90, então quanto é que falta aqui com esse para sobrar para dar 130? Então você vai pensar o seguinte: se eu já tenho 90, 90 mais 90 180, então basta eu pegar 90 menos 30. Então o ângulo beta na questão é 90 menos 30, portanto o ângulo beta 60 graus, tá bom? Uma questãozinha bem tranquila aí para você, resolvida aí, bacaninha, tudo na paz, tudo tranquilo, tudo suave na nave. Beleza? De boa na lagoa? Então, até a próxima, fique com Deus, estude, pessoal, não deixe de fazer a lista dos plural, não deixe de olhar a GDU, não deixe de acompanhar os recados, tá bom? Nosso principal meio de comunicação é a agenda. Então, tchau, fui, bye bye.